para começar, quem é a Joana? Não no sentido de... Isto não é um programa do género Daniel Oliveira. Quando convidei, quando mostrei interesse em falar contigo, descobri, já não sei por que meio, estavas a levar a cabo uma tese de doutoramento. E aqui entrarás tu, porque o que eu vou dizer será sempre incompleto. Sei que é na área da stand-up, mas não sei onde é que começa e onde é que acaba. Mas antes disso, porquê esse tema? De certeza que vem de trás. Tinhas de ter alguma ligação com a comédia. Se queres começar por aí, vamos Yeah. começar por um sítio profundo e um bocadinho triste até. Eu cheguei a este tema por causa de algo que aconteceu na minha família. Ou seja, não é que eu não tivesse qualquer relação com o humor, não gostasse de todo, sempre tinha acompanhado algumas coisas, mas não de forma muito ativa. E stand-up não era um formato que eu acompanhasse muito. Só que depois, na minha família, havia uma fotografia que era de um bebê morto num caixão, que era uma foto que seria o meu tio mais velho, do lado da minha mãe, foi o primeiro filho da minha avó e ele só sobreviveu umas horas. E a minha avó ficou muito mal também, então tiraram aquela fotografia. Depois eu descobri que foram as irmãs que pediram, porque ela podia não ter a oportunidade de conhecer o filho. Só que isto eram tudo coisas que ninguém sabia na família, porque não era possível falar sobre aquela fotografia, era um tabu que existia e não se podia falar. Só que depois, já depois de minha avó morrer, o meu avô também, eu estava a fazer um trabalho foi quando estava no mestrado, cadeira que era de culturas visuais, em que o objetivo era mesmo fazer um ensaio etnográfico sobre uma fotografia que tivéssemos no álbum de família, porque voltando atrás no Quem é a Joana, eu sou estudante de doutoramento de antropologia e estou a fazer investigação sobre stand-up, e quando estava a fazer esse ensaio, foi na altura em que o meu avô morreu e como a minha mãe sabia que eu estava a fazer sobre aquela fotografia e estava toda a gente lá em casa, ela disse, olha, pronto, Joana, é agora, vamos falar sobre isto, vai lá buscar a fotografia. Começámos a falar, ninguém sabia muita coisa, mesmo sobre a fotografia, só que houve assim um momento de catarse familiar, em que começaram a contar histórias um bocado absurdas e hilariantes da família, e do nada estava toda a gente a rir à gargalhada, o pessoal com falta de ar. E foi assim algo que não era muito comum na minha família. Eu fiquei com aquele mistério de o que é que aconteceu aqui. E depois, ali durante um tempo, eu estava sempre a recordar-me daquele momento. Então comecei a ler muito sobre humor, todos os livros que eu conseguia apanhar, artigos, comecei a ler só por curiosidade, também porque na altura eu trabalhava num projeto de investigação e tinha muito tempo livre, então era uma forma de ter ali qualquer coisa produtiva, tipo em paralelo. Comecei a ver muitos especiais também de stand-up, foi mais só nessa altura que cheguei ao stand-up. Mas quando falas de Canto. livros de humor, falas de livros oriundos do nosso país, livros estrangeiros, estás a falar de ensaios, estás a falar de que tipo de livros? Era um bocado tudo o que conseguia apanhar, tanto desde as crónicas do humor português, como o Ricardo Aruz Pereira, o Miguel Esteves Cardoso, até os livros mais de teoria, da Judy Carter, o Eggleton depois, para todos esses clássicos, depois até chegar ao Freud e ao Bergson e tal. E depois, quando eu decidi fazer doutoramento, que já foi, isto aconteceu em 2017, depois foi já 2019, 20 que decidi fazer doutoramento, e como estava tão obcecada por aquele tema, era a única coisa que consegui pensar que seria um bom tema para o projeto de investigação. E depois também, quando comecei a procurar o que é que existia de investigação em Portugal, percebi que sobre stand-up em específico não havia muita coisa. E sobre o circuito, então, mesmo amador e dos bares, ainda menos havia, porque o que há é muito entrevistas aos comediantes mais conhecidos, que têm todos um discurso muito coerente, portanto, não há muito por onde avançar. A traço grosso estás a dizer que é mais ou menos um guião. Podia-se misturar as caras e ficava difícil perceber de onde é que cada frase pertence. Por acaso toquei numa conversa anterior, não é bem a mesma coisa, mas se calhar vai beber ao mesmo fundo. É claro que é sempre uma comparação um bocadinho ingrata comparar o comediante português com o comediante dos Estados Unidos, porque a história, o que temos para trás é muito menor. Por exemplo, em conversas de podcast, ou num ambiente em que o comediante, em princípio, não precisa de ser comediante. Há dois patamares. Quando o comediante é mais célebre ou
já chegou a algum lado, é cada vez mais guionado. Mesmo quando o entrevistador tem habilidade para tentar fugir ao guião, ele arranja sempre forma de voltar ao guião. Ao contrário de pessoas no mesmo patamar ou num patamar superior a nível de popularidade num país como os Estados Unidos ou na Inglaterra. Há aqui qualquer coisa de pose. Podes alegar que nos Estados Unidos também há pose, só que eles conseguem jogar esta pose descontraída a seu favor. Também podemos ir por aí. Estão muito agrilhoados. Aquela coisa que por vezes o Ricardo Araújo Pereira diz que estamos num país ainda muito sério ou o respeitinho é muito bonito. Mesmo quando o humorista identifica isto, depois na prática não consegue sair dessa camisa de forças da seriedade ou da formalidade, porque teme, assim que começar a dizer uma piada ou correr o risco de dizer uma coisa sem nexo, mais um palhaço. E há sempre este jogo de reputações. Assim, do ponto de vista mais formal, o comediante, barra humorista, devia estar um bocado protegido disso. Está sempre um passo atrás. Já é de ligar este passo atrás com a tua profissão, ser antropóloga, porque eu acho que aí é o ponto de contacto. Se há algum ponto de contacto entre a comédia e a antropologia, é o posicionamento. É este encontrar a posição certa. E aqui, pronto, aqui abre-se um abismo. Qual é a posição certa para falar de um assunto? Falar-me-ás melhor a nível de antropologia, mas a nível do humor, quer-me parecer que o melhor humorista é aquele que encontra a distância certa para falar sobre o assunto. E cada assunto tem uma distância certa. E o melhor antropólogo é o que faz exatamente a mesma coisa, mesmo em termos da descrição do método etnográfico. Há às vezes algumas frases que se apanha que são muito semelhantes ao que se descreve sobre o humor. Por exemplo, a questão do tornar o familiar estranho e o estranho familiar, do ser necessária uma certa distância, mas que é uma distância a que temos de estar fora do que observamos e ao mesmo tempo completamente embrenhados nisso. Exige uma imersão que permita que a compreensão seja o mais próxima da experiência da pessoa ou da situação para que estamos a olhar possível. Só que ao mesmo tempo tem de haver esse sair fora. E o comediante também faz um bocado isso, do olhar de longe para depois encurtar a distância àquilo que observa de fora. Ou seja, é sempre uma posição que até é um conceito da antropologia, que é de liminariedade, que é de estar sempre ali numa área limítrofe, em que não é bem carne, nem é bem peixe, estamos ali. Essa posição, se eu pensasse a nível de arte de pintura, consigo encontrar alguns exemplos. Até, por exemplo, o pintor Rothko tem um ensaio sobre a distância certa para ver determinados quadros. Mas se pensar do ponto de vista da física, que é uma das áreas em que eu estudei, é muito giro na teoria, mas o observador é sempre contaminado pelo objeto de observação. Teoricamente, pode almejar uma purificação. Eu não vou contaminar, mas o objeto torna-se outro a partir do momento que tu observas e vice-versa. Tu tornas-te outro a partir do momento que observas aquilo que está à tua frente. E agora vamos já para aí, já que estamos aqui neste conjunto de ideias. Não sentiste que houve o perigo? E toda a gente que observa profissionalmente uma coisa está ciente. Mas tu tinhas outra camada. Tinhas a camada de teres entrado no terreno como um comediante stand-up. Como é que geriste estes dois posicionamentos? Ou tu desdobravas-te em duas? Havia uma Joana antropóloga e depois, não sei se atrás, se à frente, se no meio, uma Joana humorista. Voltando ao projeto, que assim talvez seja mais fácil explicar do início. Uma das dimensões que eu achei importante era eu própria experimentar fazer stand-up comedy, porque até um pouco indo ao que estavas a dizer da questão do discurso mais formal em confronto com o discurso mais informal, o que eu comecei a perceber foi que havia ali uma certa contradição entre um discurso mais quase sindicalizado, quase, tipo um discurso oficial dos comediantes, depois quando se ouvia em podcasts mais informais, em outros conceitos, havia ali outras coisas que iam contra isso, e depois havia também algo da forma como eles expressavam o que era fazer stand-up e o que era estar em palco, que eu achei que não ia compreender se não experimentasse também. Então eu pus logo como parte da minha entrada no terreno de fazer um dos cursos que existe de stand-up, também porque existindo esse curso também era interessante para mim observar como é que funcionava, o que é que se ensinava, qual é que era o processo, e depois ir a palco também e experimentar isso. Eu pensei mesmo que ia ser só uma vez, nunca mais ia acontecer,
e odiar, porque eu não sou boa a falar em público, tenho muita ansiedade quando tenho muita gente à frente, e estar em palco não é mesmo de todo algo que eu achasse que ia funcionar. Só que depois até não foi tão difícil como eu achei que ia ser. Então foram continuando a dizer se não queria ir fazer, e eu fui dizendo que sim. Depois fui também percebendo que eu estava numa fase um pouco de estagnação da entrada no terreno, porque eu estava a observar muitas noites, só que sempre mantendo uma distância que eu achei ser necessária no início, porque quando eu comecei foi naquele momento mesmo pós-pandemia, em que as coisas acabavam muito cedo, havia muito o incentivo das pessoas não estarem em grupo, porque depois eles também tinham medo que fechassem os espaços se houvesse alguma violação, e depois os comediantes em si têm muito o grupo dos comediantes que se fecham muito sobre si mesmo nos momentos de pausa e no final, então eu estava a ter alguma dificuldade em abordar pessoas e começar a apresentar a investigação que estava a fazer e explicar o porquê de estar ali. E quando comecei a fazer, percebi que sempre que eu fazia isso era muito simples, porque eu já era uma deles, já fazia parte do grupo. Só que isso tem questões éticas que são problemáticas, porque por mais que eu fizesse sempre a questão de fazer essa apresentação, eu estava ali sempre numa posição meio dúbia, porque nem era comediante, nem era observadora. Depois, mesmo em termos do registro em si, eu consegui obter registros muito úteis para a investigação por fazer, nessas noites em que fazia, especialmente pela questão da fisiologia da performance e dos nervos, da sensação que é alguém se rir de algo que tu dizes. Isso acho que não se teria sido capaz de perceber de outra forma, por mais que me tentassem explicar falando. Só que ao mesmo tempo, essas noites para mim não eram noites de observação em que eu conseguia recolher coisas práticas do que os outros faziam. No momento em que estava a forçar um bocado continuar a fazer, mais por estar a ser útil essa abordagem ao outro do que propriamente a abordagem à investigação. Então percebi também que tinha de dar um bocado um passo atrás, e agora vou tentar não fazer tanto, porque depois também estive a observar o festival no Porto, que decorreu há pouco tempo, e também lá o que eu senti foi como eu tinha muito mais a urgência de só ia estar no Porto durante aquele tempo, tinha de me forçar a falar com as pessoas. Depois ia embora de uma semana e acabou. Já acabou o festival, já não há. Então essa Ou urgência. seja, as tuas observações até então focaram-se muito na zona de Lisboa. Sim, porque o meu foco é mesmo em Lisboa. Eu estou a observar o circuito de Lisboa. Como eu trabalhava cá quando comecei e não conseguia deslocar-me, eu queria mesmo ir muito ao pormenor do Sim, circuito, portanto sim. era bom focar num sítio específico, mas fui a observar o festival, porque como é algo que não acontece com muita frequência, um festival de stand-up em Portugal, era importante perceber como é que funciona, e aproveitei também para falar com algumas pessoas e perceber como é que se organizam as noites do Norte, que assim também tenho uma noção se funciona mais ou menos da mesma forma ou não. E essa parte da organização é interessante para mim, independentemente do sítio onde seja. Sentiste algo de muito diferente em relação às noites do Norte e às noites de Lisboa? Ou são apenas coordenadas diferentes? São tribos mais ou menos semelhantes? De organização achei muito semelhante, mas mesmo de observar as noites em si eu não consegui fazer, porque durante o festival a maior parte dos sítios não teve noites. Só tive mesmo no festival, era algo um bocadinho diferente. Não há nenhum vetor na tua investigação que faça essa menção de há aqui um foco de humoristas em Lisboa, outro no Porto, e tentar perceber se há realmente diferenças marcantes. Se pensarmos entre humoristas, agora talvez menos, mas durante algum tempo houve sempre umas picardias entre os dois grupos. Havia aquela menção de os comediantes do Norte estão mais associados à viola, ao palavrão, até a nível de viola. Tenho de pensar muito para encontrar um humorista que recorra a um instrumento musical. Tens o Ricardo Maria, tens Sim, o sim. Joa, Ok, ok, sim, das ok. mais Ok. recentes, Sim, sim, sim. ok. Mas que usam de Sim, forma um bocadinho diferente, mais sim, sim. influência Bo Burnham do que. Sim. Estás a tentar criar uma espécie de árvore genealógica da stand-up, perceber onde é que começou
até onde estás, até onde o teu... Ai, que eu estou a tropeçar. Quem é que poderias designar como pais, ou os primeiros? Se a memória não me falha, acho que era o Nilton que dizia que era ele, depois era o Aldo Lima que dizia que era ele, depois o Oscar Branco que dizia que era ele. Conseguiste chegar a algum nome? Não, porque todas essas pessoas tinham coisas individualmente que iam fazendo e que está a ser um pouco difícil perceber exatamente as datas de quando tudo começou. O Tochas, por exemplo, diz que foi o primeiro que registou um espetáculo como sendo stand-up em Portugal, mas numa altura em que já havia um bar que fazia o Nilton, já havia coisas no Porto também ao mesmo tempo. Portanto, é difícil perceber, é isso que eu estou a tentar perceber neste momento. Aliás, o que me interessa mais, essa cronologia é importante, mais pela questão histórica, mas eu cheguei ao querer fazer essa cronologia mais por perceber como é que o formato em si de stand-up foi algo que começou a ser consumido em Portugal, porque é sempre feita aquela relação dos monólogos cómicos e do Raul Solnado e de alguns dos atores da revista, mas o formato em si, que é muito específico, é que eu gostava de conseguir perceber como é que essas primeiras pessoas, ou seja, a mim não me interessa muito saber qual é que foi a primeira exatamente no dia Sim, sim. X de ano Sim, 1900 não é um e concurso, não troca é... ao passo Yeah. que foi a primeira pessoa a fazer, mas interessa-me como é que essas primeiras pessoas que fizeram, o que é que eles consumiam que os fez querer reproduzir esse formato. Muitos deles, Seinfeld, grande referência, 1989, na altura já foi muito posterior, depois começaram a ver algumas coisas em Portugal, já ouvi falar de mandarem vir coisas pelo correio, mesmo influência de Espanha, do Brasil, coisas que iam chegando de vários sítios, mas que não chegavam facilmente, porque não eram de reprodução massiva na televisão ou noutros meios. E lá está, como é um formato que vem de fora, é interessante para mim perceber se houve alguma mudança, que agora, à luz de como se faz stand-up agora, não parece que haja, mas no início, qual é que foi a tradução desse formato internacional para Portugal? Se houve alguma tradução, se houve algo que mudou, se foi só mesmo reproduzir o que se fazia, ou em termos das noites, como é que chegaram a conseguir perceber como é que se organizavam as noites, qual é que era a melhor estratégia, são mais as questões mais práticas que são interessantes para mim. Está aqui a tentar pensar se a stand-up nasceu em França. Alegadamente é um senhor chamado Charles Cros, ou algo assim desse género, que foi inventor de uma data de coisas e escrevia para atores, até que se chateou e começou a escrever pelo próprio. Está numa coleção de livros de humor da editora Exclamação, se a memória não me falha. Tem vários textos dele e, alegadamente, ele foi o pai da stand-up. Que não me espanta, porque estamos a falar, seria um pré-surrealista. Será que Portugal não foi contaminado por esta vaga? Mas aí seria uma vaga. A stand-up não teria grande força. Tínhamos de pensar numa vaga mais a nível de literatura. Neste formato de escrita de humor que passou depois para o palco. Recuarmos ao início do século XX e no final do século XIX, Portugal tinha como referência França. A grande montra, nesta mudança de deixar de olhar para a França e começar a olhar para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, não sei, se calhar foi nessa altura em que rodou o olhar e perdeu o nascimento do stand-up. Só mais tarde é que voltou a ter contacto. Essa história de onde vem, já li alguns livros sobre isso, em que também não há muito, Muita sim, certeza, não é? uma certeza, porque há muitos autores que vão buscar coisas até do teatro grego, dos solilóquios que havia no meio, de já ter algumas componentes que Então se estão calhar vamos, presentes agora no stand-up. vamos recuar, se calhar mais fácil. O que é stand-up? Pois, exatamente, e essa é uma questão que, quando começar a fazer entrevistas estruturadas, eu quero perguntar individualmente aos comediantes o que é que eles entendem, porque depois também há a questão de algum puritanismo que alguns têm, outros não, portanto, para uns é muito mais abrangente o que pode ser stand-up, mas à partida o que é comumente aceite é que é o estar em palco, dizer um texto próprio. Alguns acrescentam sem acessórios, sem personagens, sem demasiados enfeites, coisas que distraiam só
da pessoa e do que está a dizer, mas depois alguns já não são assim tão puritanos nisso, portanto começa tudo por aí, porque se é isso, do estar em palco a dizer um texto próprio que é cómico, há muitos monólogos cómicos que se integram nisso, mesmo o próprio Mark Twain, que fazia Sim, 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 os sim. tours pela América como palestrante, e eram textos cómicos, e ele estava em cima de um palco, sozinho, a falar para uma audiência, portanto... A escrita que ele usa para nesses eventos que ele fez, até acho que foi a Tinta da China que reuniu vários. Eu tenho aqui Não foram todos, pelo alguns. menos grande parte. E aquela escrita é uma escrita que se aproxima muito à de stand-up. Não há assim. É claro, depois cada um tem o seu estilo, depois há aquele estilo mais coloquial, um estilo mais formal. Se eu não conhecesse, se me dissessem isto é stand-up, eu não estranharia. Se comparares agora um escritor de contos, um surrealista, escritor de contos, coisas de humor, aí noto já alguma diferença. E pegando nisso, o que é que sentes? Achas que estamos numa altura onde o puritanismo reina ou estamos numa época de ruptura? Acho que os dois em simultâneo. É? Os dois em simultâneo? Acho que, por um lado, nunca houve tanto espaço como agora para coisas que sejam mais alternativas, mas que há quase dois públicos, de certa forma. Acho que continua a haver muito os puritanos que veem as mesmas pessoas, apresentam-se da mesma forma, claro, com estilos diferentes, não é a questão Sim. de serem todos iguais, não é para aí, mas de serem mais puritanos naquilo que é o stand-up e de terem as referências que vêm nessa linha e se fecharem um pouco mais sobre si próprios, e depois outras coisas que são mais fora desse contexto e mais experimentais e que se calhar não estão tão preocupados em se é etiquetado como sendo stand-up ou não, e que têm um público igualmente fiel e que é igualmente válido para a maioria dos comediantes. Acho que depende, acho que não se está a ir nem para um lado nem para o outro, acho que são as duas coisas a seguir ao mesmo tempo, a acontecer ao mesmo tempo. Quando eu estava a pensar nisso, disseste o nome e ficou a ecoar-me na cabeça. Quando pensamos no Bo Burnham, o outro rapaz também fez um especial assim mais experimental, qualquer coisa Carmichael, acho eu, se a memória não. Jared Carmichael. E há outro, esse outro é que eu não vou buscá-lo agora. Três especiais em que, pelo menos aquela questão que me parece, quando O pensamos em Drew puritanismo, Michael. não há público também. É o Drew Michael, que Deve foi ser. produzido pelo Gerard Carmichael. Portanto, é Então, um trio que anda juntos, na realidade é um yeah, trio. yeah, é um trio que andam de alguma forma a contaminar-se eles próprios. Do ponto de vista de quem se questiona sobre as coisas, aquilo que estavas a dizer do puritanismo, provavelmente há um lado unânime. A stand-up tem que ter público. E eles romperam com o pilar principal. Gostes ou não do resultado, interessa-me pensar, será que realmente o público é necessário? O público dito normal. Pelo menos até à data, estar num palco com o público à frente. Tirando o público, será que ainda fica a mesma arte ou é já outra coisa? Eu acho que há duas experiências de stand-up completamente diferentes, que são as experiências de ver ao vivo e de assistir a algo de stand-up. E que Sim, sim. isso que estás a falar são exemplos de assistir a um especial de stand-up, mas que nunca será a mesma coisa do que ver alguém à nossa frente a fazer, independentemente de aquilo que estamos a ver em casa tenha ou não tenha público. Nunca é exatamente a mesma experiência do que estar lá, e acho que essa diferença acaba se calhar por ser mais substancial do que propriamente a experiência de estar a ver algo gravado que tem público ou que não tem público. Não sei se é claro, acho que ficou um bocado confuso. Eu percebo, mas aquela questão entre o comediante e o público, há sempre uma relação que Sim, pode favorecer o comediante como pode mandá-lo abaixo. O comediante pode agigantar-se se o público estiver a seu favor, como pode ser dinamitado se o público não quiser nada com ele. Esta relação perde-se. Em experiências como o Bo Burnham ou o Carmichael ou outro. muitos dos especiais de comédia da Netflix e assim, a experiência do público já é uma
experiência, porque eu sei que há muitos casos de públicos que são selecionados especificamente para quando há gravações, portanto é um público que em si já está um bocado enviesado, se calhar. Isso não Também não é sabia. uma coisa assim, Não me digas que há assim tão casting. direta. Eu, por acaso, num episódio de Casting Palco. não sei se é, mas sei que há espetáculos que são vendidos, noites que são vendidas especificamente para serem gravadas e que não sei se é, lá está, se é o casting mesmo a esse nível, mas que não é um público totalmente aleatório. Parte de mim morreu. Próximo passo é editar e às tantas não há público também. Se calhar vão-me dizer que nunca houve público. Eles juntam imagens de arquivo onde há público a rir. Morri um bocadinho, desculpa lá, Joana. Não estava à espera Desculpa, disso. eu posso avançar ainda um bocadinho mais numa coisa ainda mais problemática, que era uma prática também de se levar pessoas que sabiam que tinham bons risos para incentivar as outras pessoas a rir no espetáculo. Mas Que era isto, entretanto, vai puxar. acabar. Não sei se de forma consciente ou de forma sistemática, essa é a palavra sistemática, é notório. Há pessoas que se riem e o riso é contagiante. Então, se for um determinado riso, parece que não basta ter uma pessoa que se ria à parva. Também era engraçado chegar à conclusão que houve um humorista que fez carreira só com uma pessoa desta. Isto, então, estava quase um documentário. Várias teorias à volta a tentar perceber a razão pela qual ele é um bom humorista. E, de facto, tudo se devia apenas a uma pessoa que tinha um riso... Alguém que ria muito bem Não, e mas puxava as outras. quem esteve em palco, não é preciso estar em palco, quem esteve no lado do público e esteve perto de alguém que se ri desalmadamente, percebe que aquilo contagia. E não tive essa experiência ainda. Assistir um espetáculo que não seja em Portugal, para perceber, nós enquanto público, voltando à ideia do casting, seríamos escolhidos para assistir a um espetáculo na Netflix. Se nós somos bom público a esse ponto. Olha, eu estive no Fringe, em Edimburgo, este ano, e achei que não seríamos escolhidos. Não achas? Se bem que aquilo lá está, é um festival que é tão, apesar de não ser só stand-up comedy, é tão conhecido pelo stand-up que obviamente que é esse o público já muito habituado a consumir que atrai, mas eu achei que se riam muito mais do que aqui. Por isso, não sei. Mas voltando ao que estavas a dizer de teres ficado um bocadinho desiludido. Podia alguém ter lançado esse boato no sentido... Pois, eu também, para ser sincera, já não sei bem onde é que li ou ouvi isso. Por isso, se calhar, o boato está a ser lançado por mim. Depois ainda vamos confirmar se é ou não verdade. Se pensares, se calhar, num público de um solo, de um comediante, existe uma grande percentagem desse público que acaba por ser um bocadinho enviesado nesse sentido. Se for uma pessoa que a pessoa gosta muito e que já consumiu todo o trabalho, tem logo uma propensão para se rir dessa pessoa, que é completamente diferente de se estiveres numa noite de stand-up em que vão aparecer 10 pessoas e que o teu riso vai ser muito mais natural porque, mesmo que conheças as 10, vais estar sempre a navegar entre conheceres uma pessoa diferente a cada 10 minutos. Ou por exemplo, quando alguém vá dito famoso e tem alguém a abrir. A pessoa que abre pode ser igualmente boa, mas nota-se que o público está para ver a outra pessoa. Ok, ele pode esforçar, até pode ter risos, mas vai ter que dar 3 vezes mais do que a pessoa que vem a seguir. E mesmo assim parece estar sempre por favor. O público, despacha lá que eu a seguir quero. Eu vim é pelo outro. E o outro assim, olá, e o pessoal, parece um jogo injusto. Ainda ontem fui ver na Gatsby e estava a pensar, eu tenho reparado nos últimos solos que tenho ido assistir que já estou com alguma dificuldade em aguentar solos. Porque estou tão habituada a estar em noites em que é sempre pessoas a mudar. Eu chego ali aos 20 minutos e já reparei que tenho disperso, já não estou ali, vou-me embora durante algum tempo, no meu cérebro já estou a pensar noutras coisas, depois lá consigo voltar no final, mas já não tenho muita paciência, ou melhor, já não tenho a paciência que tinha anteriormente. Não sei se te interessa se a tua tese vai por aí. Se pensarmos a nível de arquitetura, um solo é uma coisa completamente diferente de fazer 10 claro. ou 20 minutos. Até porque, em princípio, não há arquitetura em 10 minutos. Por vezes pode haver uma ligação, mas não tem necessariamente de haver. Pode ser danosa, porque a arquitetura em 10 minutos, tu queres é mostrar o que vales e não podes estar com arrebiques. Agora, num solo, já não pode ser só um conjunto de piadas. Poder pode, não é? Poder pode. Perdoa-me se foi indiscrição. Que idade é que tens? 31.
na questão da atenção. Mesmo os comediantes, que há uns anos diziam sem medo, estou sempre a ver especiais uns atrás dos outros, é fácil ouvir, e às vezes até um comediante que eles dizem que é o predileto deles. Já não consigo ver 20, 30 minutos, ou vez por partes. E só o facto de ver por partes já é outra coisa. Imaginando isto na vida real, tu, enquanto público, vias 20 minutos e depois vias o quê? O restante, pagavas outro bilhete e começavas a ver a partir dos 20. Não é? É um só por episódios. Eu só aguento 20 ou 25 minutos, pago estes 25 minutos e começava a ver bilhetes. Isso era um novo negócio, bilhetes de 25 minutos. Começavam assim pessoas aos 25 minutos e entravam outras. Não sei se é pelo facto de sermos bombardeados com estímulos a toda a hora. Assim que há um momento morto, há qualquer coisa que nos afasta. Isso não pode ser danoso para ti enquanto público, pode ser danoso porque há qualquer coisa que foge. Mas para o humorista que, diante desta situação, tenta arranjar um estratagema, torna-se ainda mais pirotécnico. Pois, houve um exemplo recente, não me lembro do nome, mas saiu um artigo recentemente no New York Times de comediantes que estão a experimentar experiências imersivas. Já ouviste falar sobre isso? Por acaso há um que foi o mais recente, mas não me lembro mesmo do nome dele, que tem duas opções. É a pessoa que escolhe, em que numa é género ele sempre errante, muito mais agressiva, e outro é assim mais soft. Ouvi num podcast qualquer, não sei se foi com... Agora a última leva que eu ouvi foi com o Anthony Jeselnik e uma figura que... Não sei se conhece a figura, o Orny Adams. Sim, sim. Há algum Orny Adams? Sim. Boa pergunta. Vou pensar sobre isso, mas eu não posso dizer nomes, não sei. Sim, mas não digas nomes. Já chegaste sequer a equacionar isso? Deve haver alguém que nos anda a enganar a todos. Primeiro deixa-me ver o que é que achas do Orny Adams atual. É só para... Não tenho explorado muito, percebi que ele voltou como figura e que está a desconstruir aquela imagem e tudo que foi construído no Comedian e tal, mas não tenho acompanhado muito a versão nova, portanto não tenho opinião. Eu acho que foi sempre a mesma. É claro que estou a ver de fora, também tenho acompanhado muita coisa. Eu acho que ele foi vítima, uma das primeiras vítimas daquilo que nós vemos em qualquer reality show. Foi editado desta forma e aquela imagem passou. A diferença é que, por exemplo, um Big Brother ou a cruz, se é que a ganhas, dura uns meses, um ano. E ele está aqui há já 30 anos, será? Eu já não sei há... É sempre aí. Levou este tempo todo e agora é que se está a recuperar. Tudo isto é engraçado e ele já saiu com uma que para mim é excelente. Continuam a ver-me como o mal da fita quando está lá o outro que violou mulheres. Mas já se esqueceram. Mas eu continuo a ser o mal da fita, mesmo assim. Isso é hilariante. Eu acho que o mais importante aqui, e eu acho que é aplicável a qualquer país, é o jogo de percepções. Ele ficou registado como um mau comediante e a imagem ficou, ninguém foi tirar segundas medições e isto é bem perigoso. É a falta de pensamento crítico. Aquela pessoa ficou congelada na imagem que alguém fez dela. Quando penso nisto, penso logo na literatura e há círculos de legitimação em todas as esferas artísticas. É como se fosse uma espécie de ritual em que todos se elogiam, criam uma espécie de encantamento. Na literatura, quando há quesílias, são muito mais engraçadas. Eu adoro ver escritores a ralhar uns contra os outros. Para mim é fascinante. Nem encaro aquilo como humor. Vão buscar coisas do Arco da Velha. Sei lá, até leituras, coisas. Tu não leste não sei o quê. É hilariante. É raro, mas quando acontece é porque tem arquivo. Eu gostava que todas as pessoas se irritassem dessa forma. Não achas que há esse perigo na stand-up? Ver uma falsidade. A falsidade acho que é inerente à condição humana, mas de encantamento. Há este grupo que é bom, porque toda a gente daquele círculo diz que os outros são bons. É este encantamento de que aquele grupo é bom e ninguém nega aquele título. Até que de repente aparece ou às vezes é alguém que sai desse grupo, ou pelo talento, ou porque diverge completamente, começou a pensar artisticamente de outra forma, não se enquadra no grupo, e então há uma ruptura. Uma questão de que falávamos no início do discurso oficial tem um pouco a ver com essa questão também.
Sim, não tanto o encantamento, acho que estás a falar mais de uma questão, pela questão da qualidade, Sim, desse sim, sim. encantamento, ser de as pessoas se elogiarem, de reconhecerem o trabalho umas das outras e o que fazem como stand-up comedians, e por isso acaba por haver sempre uma relação diplomática e se calhar não É, há um, uma crítica. vou dizer aqui uma redundância. É claro que a diplomacia é sempre tensa. Diplomacia entre os comediantes é sempre tensa, está sempre à beira de acabar. Basta que haja uma palavra e aquela diplomacia esfuma-se. Na questão da grandeza, e é sempre um tema complicado. Há nomes unânimes, como o Ricardo Aruz Pereira, o Bruno Nogueira, mas depois é muito difícil tentar aqui pensar quem é que está a pensar bem, seja na comédia, seja na stand-up, devido a estes círculos. Dentro destes círculos todos são bons. Não sei se me estou a fazer entender. É difícil medir a qualidade do trabalho destes círculos. É preciso que o círculo se rompa. Se não... Sim, mas eu acho que isso é uma questão essencial, independentemente de falar de círculos ou das relações que existem entre eles, que é como é que se mede a qualidade, quais é que são os critérios. Tu há pouco disseste a palavra essencial, crítica. Crítica enquanto, por exemplo, atualmente não há e se calhar vai levar alguns anos até existir um crítico de comédia. Em Portugal, não. Noutros países, sim. Mas eu acho que há duas formas de gostar, quase dois tipos de qualidade, de certa forma. Se pensarmos no stand-up em específico, se calhar conseguimos pensar em alguns fatores um bocado mais objetivos que conseguimos olhar, por exemplo, a questão da entrega, do texto, do ritmo, depois as técnicas envolvidas na escrita, ou de se as pessoas riem ou não, que consegues avaliar, olhar de uma forma um bocado mais objetiva e atribuir ou não qualidade a uma pessoa que cumpre esses critérios. Só que eu acho que depois há outro tipo de gosto que é muito mais abstrato, que é do gostar porque te identificas, porque há algo naquela pessoa que se calhar não sabes bem explicar o que é, mas que, com o qual te consegues relacionar. Então, se calhar as piadas que essa pessoa faz não precisam de ter a mesma qualidade objetiva da de outras pessoas para tu gostares da mesma forma. Eu estou a pensar mais pela questão do público do que ir por essa parte depois da opinião deles de uns sobre os outros, que eu acho que isso depois não passa muito para o público, é uma questão muito mais do meio em si e dos fanáticos. Em Portugal acho que não são assim tantos. Sim, se esses pareceres entre os comediantes não passa para o público. À força de ser repetido, torna-se quase uma verdade. É uma verdade do género política. Esquecendo isso, falaste na questão da crítica. Achas que era importante existir uma figura dessas em Portugal? Ou seria uma espécie de revolução? Talvez fosse interessante. Sim, eu acho que era capaz de ser interessante, mas lá está, eu acho que seria demasiado injusto até de existir essa figura, porque também depois pensas no stand-up em si, não é propriamente um meio já profissionalizado, digamos assim. Mas, ok, Pensa nos comediantes que vivem exclusivamente do stand-up, não são assim tantos. posso Força, contra-argumentar. Então, por força. essa lógica de ideias, não havia críticos de poesia, porque a poesia ainda é uma arte. Ok. Bom argumento. Há tiragens de 50 exemplares ou de 100 exemplares. Podemos formar outra questão. Quem seria a pessoa ideal? Mais uma vez, recorrendo à poesia ou à literatura, o crítico muitas vezes é também um poeta e um escritor. Quando pensamos nos melhores, são também igualmente bons poetas, igualmente bons escritores, para se blindarem, não é? Vão entrar na selva. Se quiserem exercer a crítica num tom sério, estou a especular. Se essa figura existisse no campo da comédia, seria ainda mais complicado. O comediante é capaz de ser a criatura com o ego mais frágil de todas aquelas que eu já vi. O que é que te parece na questão do ego? A questão do frágil também, acho que está ali lado a lado, de haver fragilidade, mesmo sem a parte do ego. Mesmo o Cinella, eu já ouvi dizer que ele também acha que devia haver críticos de comédia em Portugal e que era importante para também ser mais um fator que acrescentava algo que faça os comediantes quererem ser melhores também, assim, uma avaliação externa um pouco, mas não sei se essa será a melhor motivação.
Acho que tem de vir de dentro. Há bocado, quando eu falei dessa questão da profissionalização, era mais porque eu acho que só faz sentido essa crítica um solo. Em termos de solos, não tens assim um mercado tão grande. Não vais fazer uma crítica a uma noite aleatória de stand-up em que Sim, provavelmente estão pessoas que fizeram 2 ou 3 vezes. a Qual é que seria a menos. justiça de Ok, estar ok. a avaliar essas pessoas de uma forma. Concordo contigo em 90%, a menos que haja uma atuação de tal forma diferente, aqueles 10 minutos valem um solo. É claro que estou a falar no campo da exceção, mas pode existir essa exceção. Alguém de tal forma excepcional que aqueles 10 minutos são a prova de que está ali a acontecer qualquer coisa diferente. Mais uma vez recorrendo à poesia. Não é pelo tamanho do poema que o poema é bom. Há poemas de 3 versos e são poemas excepcionais. O que é melhor? Um haiku de um poeta japonês ou chinês ou a Ilíada de Homero? Na prática concordo contigo. Mas eu gosto de deixar sempre a margem para a exceção. A atitude crítica falta mais do que a crítica, se calhar. E a atitude crítica não precisa de uma pessoa que a personifique e que tenha como profissão fazer isso. Eu acho que sempre Pois sim, sim. existe alguma contradição nos comediantes que se apresentam muito como tendo uma função de crítica eles próprios ao que observam, de certa forma dissecar a realidade e fazerem piadas sobre ela e devolverem num formato que seja mais digerível, mas que ao mesmo tempo alguns têm alguma dificuldade que isso seja feito sobre eles próprios. Há aí uma certa contradição que até mesmo nas discussões dos cancelamentos e do politicamente correto está muito presente toda a crítica é boa desde que parte de mim. Se alguém a aponta a mim já não é tão aceitável. Isso em si é um dogma em si, é problemático. Isso concordo. Se bem que aqui tínhamos que analisar tantos casos Demasiado complexo para para tentar abarcar simplificar isto. assim. Essa posição do comediante também não é a mais certeira. Mas de facto, aquilo que existe na internet fica longe, bastante longe de ser uma crítica. Por vezes são apenas ecos. Que alguém ouviu dizer, de facto ninguém está a pensar. Estão a reagir. Fragmentos de coisas que ouviram dizer e fazem uma espécie de cadáver esquisito de indignações e jogam para a frente do comediante. Tanto o comediante não está a refletir sobre aquilo que fez mal ou bem, nem sequer as pessoas sabem indignar como deve ser. Devia haver um casting para... O representante da indignação. Sim, sim, sim. Não sei se é recente, mas eu só dei com ela nos últimos meses. Assim, de repente só me lembro desta figura no romance de Kafka, O Castelo, o agrimensor. Alguém que vai dizer, até aqui podes-te indignar, mas como há pouco utilizaste a questão dos limites, alguém que sabe até onde é que pode ir a indignação. Há esta figura, já não sei se te deste conta, nas redes sociais. Não, tu podes ir até aqui. As redes sociais são pródigas em figuras. Eu também rimo com pouco. Devo confessar que rimo com pouco. Surge uma personagem nova, eu fico todo contente. Eu é que sei o que é indignação. E estas figuras parecem sempre clones daquele sketch Eu é que sou o presidente da junta. São sempre variações desse sketch. Mas por um lado é bom, podem ficar a indignar-se uns com os outros para decidir quem é que se indigna mais e o foco da indignação acaba por ficar à distância. É isso que acontece. Se pensarmos na piada, venha a crítica de onde vier, Deixa de ser sobre aquilo. o eixo da conversa vai ser outra coisa. Começam os ataques pessoais, começam não sei o quê, coisas que o comediante alegadamente disse há não sei quantos anos, começam a traçar correspondências um bocado estranhas. Dá uma sensação, e mais uma vez a traço grosso, grande parte deste arraial de saliva raivosa é apenas um pretexto para dizer qualquer coisa que estava cá dentro. Eu comecei a sentir isso mais quando o Ricardo Araújo Pereira deixou de ser uma figura unânime nas redes sociais. Havia muitas pessoas que estavam com qualquer coisa por dizer e assim que ele disse qualquer coisa que meia dúzia não gostou, agora é a minha altura de o criticar. E eu sinto que há sempre estas bolsas de cólera nas redes sociais. Até que alguém vai lá com um alfinete e de repente, olha, pequenos homenzinhos indignados. Alguns passos atrás. Estamos a pensar na questão da observação. Minha amiga Susana, gosto muito dela, da Susana Sontag, de um senhor que também é caro a ti, não é? Ainda é uma figura importante na antropologia atual. Lévi-Strauss. Sim. Sim, continua a ser em termos de enquadramento dos clássicos. O Malinowski primeiro, depois o Lévi-Strauss, continuam a ser pessoas muito importantes, mas que, também voltando um bocadinho ao início que estávamos a falar da questão
questão da observação, dessa separação ou não, do distanciamento necessário, mas do estarmos ao mesmo tempo no meio. Também houve ali uma mudança na antropologia, com uma atitude muito mais reflexiva, a partir dos anos 80, 90, que já considera que essa é uma discussão que tem de existir no próprio material produzido na antropologia. Portanto, uma investigação tem de questionar todo o processo em que foi criado conhecimento. Tem de se questionar qual é que foi o papel do antropólogo, de que modo é que esse distanciamento foi ou não possível, ou seja, enquadrar de onde é que vem o que se está a criar de uma forma o mais honesta possível, que nos clássicos acaba por não existir. E depois houve uma crítica também muito à questão de quais é que eram os objetos de estudos, que eram o exótico, o etnocentrismo ocidental, a olhar para um mundo que não conhecia e a fazer julgamentos de valor que depois tinham consequências muitas vezes políticas até, porque muitos dos antropólogos clássicos em contexto colonial, eles eram consultados quando havia decisões do poder colonial, portanto depois eram essas assunções que eles faziam sobre esses povos exóticos e desconhecidos e tradicionais que podiam ter uma influência real no que era a sua vivência, e isso é muito perigoso, e foi algo que começou a ser questionado e agora está muito mais presente esse questionamento, ou pelo menos é suposto estar, numa tese em antropologia. Isto aqui casa com várias coisas que nós dissemos. Citando a Susana, ela disse que, para o antropólogo, o mundo divide-se entre a casa e lá fora, entre o doméstico e o exótico, entre o mundo académico e os trópicos. Em relação à comédia, há aqui isto precisava aqui de um acrescento, porque o palco não é o dentro nem o fora. É qualquer coisa de diferente. O palco é um terreno à parte. Não há nada que se aparente ao palco. Existe uma área de estudos que é mesmo da antropologia da performance, em que, ou seja, é tanto da performance em si como performance de palco, o stand-up, uma peça de teatro, dança, ou o que seja, mas que está muito relacionado também com a questão dos estudos de ritual e de se perceber que essa performance é uma performance que existe em qualquer contexto social. Portanto, está em palco essa ficcionalização da realidade e essa suspensão da realidade também, de certa forma, como está em muitos contextos em que apreendemos aquilo que são as práticas que são esperadas de nós, elas são ritualizadas por nós, passam a ser as práticas que nós tomamos como inconscientes, como sendo o que é natural fazer. Já não sei com quem é que falei, se foi neste podcast, se foi noutro. A questão do ritual parece que tinha grande importância no homem primitivo e o homem contemporâneo parece que lhe falta. O bem tenta arranjar rituais, mas parece que não tem o mesmo sabor. Será isso que o comediante procura quando vai a palco? Iniciar uma espécie de ritual? O ritual, na sua base, é ganhar uma certa certeza por força da repetição. Ganhar uma espécie de controle sobre o mundo. O palco é um terreno, não é firme. Se calhar por isso é que o comediante também é uma figura um bocado à parte. A comédia também é uma arte um bocado à parte. É uma arte que se aproveita de todas as outras, que vai buscar pedaços de todas as outras. Na questão da escolha das palavras, que ela pode ir buscar, por exemplo, à poesia. Um grande salto. O que é que achas da stand-up atual? Tu que fizeste um levantamento, consegues já dizer alguma coisa sobre o arte da stand-up? Se é que estes são os termos corretos para falar, se há uma trajetória, se pensarmos em termos evolutivos, achas que está a evoluir? E aqui, pronto, é um termo muito curto, achas que está melhor? Eu estou a tentar fugir a esta palavra que não quer dizer nada. Não vou responder a essa pergunta. Então, fugindo ao melhor... Precisaria de ter um termo de comparação do eu ter observado stand-up a acontecer no momento anterior. E isso eu não tenho, eu só tenho a data atual. Portanto, o máximo que eu posso fazer é pensar se aconteceu essa progressão desde, para aí, novembro de 2020, que acho que foi a primeira vez que eu fui observar algo, já com o intuito de estou a fazer investigação sobre isto. Antes disso não seria possível, mas o que eu já fui ouvindo falar foi que mesmo em termos desse ar que tu perguntaste,
que essa progressão, o que muita gente já me foi dito com quem fui falando para tentar perceber a cronologia, foi que não é linear. Em Portugal foi havendo picos, nunca foi uma coisa que começou e subiu e foi sempre aumentando, foi havendo picos e depois com a pandemia houve outra vez uma baixa do número de sítios onde fazer, ter ficado tudo fechado, não terem voltado todos ao mesmo tempo. Portanto, acho que estamos numa fase de voltar a subir, mas o que eu tenho visto é que há aparecido muitas pessoas novas, têm aparecido muitos sítios novos, portanto, havendo mais oferta, de certa forma, acaba por indicar que possivelmente estamos num momento Mas lá está, a melhoria é uma questão problemática, não é uma questão de ser melhor ou não, mas mais quantidade, pelo menos. Depois acaba por ter um impacto se há mais competição, se há mais sítios, as pessoas provavelmente vão se esforçar um bocadinho mais para terem o acesso aos sítios considerados melhores, portanto pode por aí aumentar em termos qualitativos. O que é que eu quero dizer com melhoria? O que é que se oculta debaixo dessa palavra? Mas como tu já viste, foste ao Fringe, onde é que achas que pode crescer cá em Portugal? Que sítios é que ainda não estamos a olhar? Seja em estilos, seja às vezes coisas básicas que tenhas dado conta. Acho que cá não funciona muito bem normalmente um género que eu adoro, que é storytelling. Isso é polémico. É polémico. Achas que é polémico? Por acaso nunca pensei que a conversa fosse por aqui. Polémico na medida em que muita gente auto-intitula-se como contador de histórias. Tu estás a dizer que os contadores de histórias portugueses não são contadores de histórias. Não, é isso que estás a dizer? Não é isso. O que eu acho é que há muitas pessoas que já estão num patamar um pouco superior em termos de conhecimento, que muita da base do que fazem parte do storytelling, mas é aceite neles de uma forma que não é numa pessoa que esteja a falar para um público que não a conhece. Por acaso, quando eu estive no Fringe, vi um sol muito interessante em que ela falava um bocado sobre isso, sobre ela identificar, que era de Isabel Fará, em que ela identificava quase haver três fases distintas na progressão de um stand-up comedian. Quando está a começar, tem de ser os temas mais abstratos com que as pessoas se possam relacionar, mas que são demasiado pessoais. Aquele comediante não é conhecido pela pessoa que está num sítio onde as pessoas ainda não o conhecem a ele, quase que não tem legitimidade para falar sobre a sua vida dessa forma, para basear o que faz no storytelling. Não sei se estás a perceber, tem de chegar a um nível um bocado mais avançado, como nós não temos assim tantas pessoas nesse nível mais avançado, e é uma questão de estilo, não é é um género, storytelling é um género, logo à partida não serão muitas, então ainda se torna menos conhecido para o público como... Mas se calhar estou só a divagar sem sentido. Não, eu estou aqui a ter algumas sinapses, já falta de melhor termo, em relação a isso, porque aquilo que me é dado a perceber quando se fala de storytelling no nosso contexto é em oposição a um género conciso da one-liner. Se não é one-liner, é storytelling. E pode não ser. Uma one-liner mais robusta, não sei se é logo storytelling. Se calhar falta... Mas eu não acho que seja logo storytelling. E é por não dividir assim que eu acho isso. Então, já que estamos aí, é como se fosse dividir o mar em dois. Há o one-liner, a piada curta, e depois há o formato longo, que toda a gente chama storytelling. O que é que falta aqui, entre uma coisa e outra? Eu acho que há muitos tipos para além disso. Não tanto no formato, se calhar estás a pensar da forma... Para mim, storytelling não é uma forma como é o one-liner, é um género, percebes? Ou seja, eu dividiria one-liner e beat. Um beat como uma coisa maior. Para mim, o storytelling é algo que vem mesmo mais do teres setup punchline à mesma, mas que vem de uma história que, mais ou menos real, depois há sempre a questão do exagero, da realidade, do que quer que seja, parte de tu contares uma história de algo que de uma forma ou outra te aconteceu a ti, mas depois tens a observação, podes não estar envolvido ao mesmo nível, tens a questão do humor negro, mas sim, não sei, se calhar a tua divisão se calhar faz sentido nesse contexto de todas essas outras géneros estarem de certa forma ou não inseridos no storytelling, serem storytelling. Coisas que para mim não se enquadram nem num sítio nem no outro.
Eu só estava a pensar na extensão e, entretanto, vai acabar. Mesmo na questão do formato mais longo, quando pensamos em beats, há beats que não passam de one-liners seguidas. Pois há uma mestria do comediante para não tornar aquilo demasiado discreto, uma espécie de contínuo. Bem vistas as coisas, são one-liners, umas atrás das outras. Por acaso sou um bocado leigo na questão de se há outros termos para designar estas coisas. Estilos intermédios. Aquilo que há pouco estavas a dizer em relação aos vários patamares dos humoristas e que vão seguindo de um estilo para outro, sendo que o cume é o storytelling. Pelo menos segundo aquilo que eu li, parece-me que... Mas não era de ser a progressão natural de que todos vão seguir essa progressão, não era nesse sentido, era no sentido de ser ou não legítimo os que querem seguir Mas para o público. eu parece-me que é uma coisa mais animalesca. Vêem quem está à frente, um certo estilo que está a ter sucesso e de repente surgem várias sósias. E depois essas sósias mantêm-se como sósias e mais à frente há pequenas modificações. Agora não sei se dá para ver isso, mas se recuarmos algumas décadas, dá quase para delimitar as eras de one-liners. E percebes, está muita gente de one-liners porque os melhores humoristas da altura faziam one-liners. Esses desaparecem e depois volta storytelling. E depois volta one-liner, depois storytelling. Se pensarmos no nosso caso, aquilo que há mais são pessoas a tentar imitar consciente ou inconscientemente o Pedro Teixeira da Mota ou o Carlos Coutinho Vilhena. Pode até nem ser no estilo, mas de alguma forma apropriar-se do vocabulário que ele utiliza. Alguns se calhar vão até aos ângulos, ou vão até quase ao plágio, mais de tentar extrair a fórmula de sucesso daqueles que estão no topo. Ainda estou a pensar no público do casting. É para por acaso não estava nada à espera. O que é que tu vês quando olhas para o comediante português? Bem que pergunta. Isto vai ser horrível o que eu vou dizer, mas como eu estou a fazer esta investigação, mesmo que estávamos a falar da antropologia, é muito difícil, estando a fazer uma investigação que está tão focada numa componente relacional, mas que essa componente relacional tem um intuito, que quando eu olho não vejo, de certa forma, o primeiro pensamento imediato seja como é que esta pessoa se enquadra na investigação que eu estou a fazer. Acaba por haver uma objetificação que eu tento combater racionalmente porque sei que é horrível. Eu quero olhar para eles como pessoas, não quero olhar... Portanto, essa questão também não se aplica assim no geral, porque eu acho que não existe um comediante no geral. Existem pessoas que fazem comédia. Pessoas que fazem comédia que eu quero falar individualmente, perceber quais é que são as suas motivações, qual é que é o processo criativo, que é outra coisa que não falámos, mas que é muito interessante para mim tentar perceber. Motivação, especialmente, porque é algo difícil fazer stand-up comedy, estar em cima de um palco, decidir isso racionalmente, porque é que as pessoas o fazem, o que é que têm de volta disso. Teres falado também do ego frágil e de eu ter dito e só a fragilidade também, porque às vezes nota-se uma certa vulnerabilidade em alguns comediantes. Desta semana estava a pensar nisso, não sei, por acaso não sei se consomes muito stand-up ao vivo, qual é que foi a tua relação? Agora nos últimos meses não tenho consumido. A minha relação, fiz stand-up. Qual foi o meu primeiro encontro com stand-up? Não sei dizer. Recua pelo menos aos tempos do Levanta-te e Ri, mas antes não sei se... Provavelmente o Seinfeld. Pelo menos a internet, se havia, não estava disponível em Portugal. É engraçado como nos últimos anos mudou tudo. Esta questão da oferta muda tudo também. Sim, sim. Quase impensável esse momento anterior. Também não tem só coisas boas. A questão da oferta, a relação que tu tens, por exemplo, com aquele que consideras mestre, supondo que eu considero o Seinfeld como mestre, ou outras pessoas consideram os Monty Python como mestre. Como só tinham aquilo, devoravam aquilo vezes sem conta e aprofundaram a ligação. É muito diferente de estar a consumir coisas ao calhas na Netflix, agora 20 minutos, agora 15.
Por acaso vi o sol todo, mas nem sei o nome dele, já nem me lembro. Vês muito, mas conheces pouco. E há aquela frase, quer fazer um brilheiro, não vou me esquecer, do Ortega Gasset, quando ele diz o que é a cultura? É aquilo que fica depois de tu desaparecer. É mais ou menos esta ideia. A É. frase não é esta, mas é mais ou menos esta ideia. E aquilo que eu me deparo com muitos solos de stand-up atualmente, por culpa dos solos, mas também por minha culpa, é que não fica nada. Não fica nada depois dele desaparecer. E isso é preocupante, tanto para mim, também não quero levar a culpa toda, alguma culpa há de estar no solo de stand-up. Há aqui alguma coisa doentia na forma como consumimos as coisas, seja no ecrã, seja ao vivo. Eu acho que a nossa forma de consumir as coisas nos últimos 10 anos transformou-se completamente. A partir do momento que entrou o smartphone em jogo e as redes sociais, a nossa relação com aquilo que está à nossa frente, supondo que eu era um antropólogo amador, um observador de pássaros, enquanto estou a observar um pássaro, de vez em quando tem que ir ao smartphone, e quando eu volto para o pássaro já foi, pronto, olha, já não serve nada. Há aqui qualquer coisa doentio, questões práticas, na forma como nos relacionamos com o outro. Tudo começa com o olhar. Se nós já nem sequer olhamos para o outro, como é que podemos sequer, de um pretenciosismo atroz, tentar definir Mas o era. outro sem sequer olhar? Como é que tu defines o outro? Para já, isto é já um salto arriscado, tentar definir o outro. Vais para aí, pelo menos olha para ele. Dando alguns passos atrás, vendo-me nessa posição e vendo outras pessoas numa situação muito mais sinistra, na questão do vício, de estarem no telemóvel. Difícil, por um lado, das relações, mas fica mais cómico, puxando um nome logo que citaste no início, o Sr. Bergson, quando ele fala tudo tem graça quando é mecânico, está tudo a ficar mecânico. Mesmo quando há uma aura de novidade ou de espontaneidade, como os comediantes, um dos mantras dos comediantes contemporâneos, sou muito espontâneo, sou muito genuíno. Mas a partir do momento que tu repetes genuíno de 5 em 5 segundos, há qualquer coisa de maquinal aí, e segundo o Sr. Filósofo, isso é engraçado. Estás a ser genuíno num contexto em que o objetivo é subir-se a palco todas as noites, idealmente, e repetir-se essa genuinidade como se fosse a primeira vez. E entretanto perdi-me. Eu queria ir para algum Desculpa. lado. Resumindo, estive aqui a disparar para vários sítios. O homem contemporâneo, e provavelmente qualquer pessoa, cientista, antropólogo, vai sofrer com isso de hora avante. A forma como olhamos para as coisas modificou-se completamente. Não sei como é que vamos sair, se vamos melhorar, se vamos piorar. Entre o nosso objeto estar sempre no meio um ecrã, há qualquer coisa estranha. E nós não nos inibimos de querer descrever o outro. Já dei este exemplo, adequa-se e não se adequa. Epá, queremos falar sobre as coisas mesmo quando não sabemos nada sobre elas. E um dos primeiros exemplos, ou pelo menos um exemplo manifesto que nunca mais me esqueci, foi... Há uma rede social só para livros, Goodreads ou algo assim desse género. Sim. Na página associada ao Moby Dick, estava lá um comentário, não sei se ainda está, começava da seguinte forma: eu não li o livro, mas... um testamento. E eu nunca mais me esqueci daquilo. Mas não liste o livro? E doravante é tipo o fenómeno Lolita. Começa a ver aquele fenómeno em todo o lado. E há qualquer coisa doentia. A minha preocupação, pelo menos quando olho ou quando tento fazer comédia, é se o comediante está ciente destas armadilhas. Até para fazer o texto quando está a observar, ainda que seja um olhar de ordem diferente do antropólogo, está a levar o seu olhar até às últimas consequências. Se não fica a meio caminho, devido a não nos demorarmos, à falta de melhor expressão, não nos demorarmos nas coisas. Há demasiadas distrações para chegarmos ao final de algo. O final nunca foi possível, mas cada vez mais paramos mais no passo anterior. Isto não tem nada a ver, agora a minha cabeça está aí para vários sítios. Um último documentário que eu vi na Netflix, eu não sei dizer o nome em inglês, mas era sobre o infinito. Eu vi na semana passada esse documentário. Acho que deve ser o que eu estou a pensar. Deve ser, porque para mim quase nada Sim. daquilo é novidade, porque eu tenho formação em física, ou tenho outras formações noutras áreas, mas tenho inveja porque gostava, quando era mais novo, aquilo ter-me sido apresentado. O esforço que eu tive para tentar entender algumas daquelas abstrações. Algumas eu admito que não compreendi. Eu venho das humanidades,
aquela parte mais da representação, eu sei que houve uma parte em que estavam a pôr os números assim de forma. Sim, 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 sim. Perderam-me completamente. Já tinha ouvido falar, mas já estava enterrado na memória. O paradoxo do Hotel Infinito. Eu achei aquilo Mas lá está, brilhante. porque já tem uma parte do contar a história que aí já me puxa. Mas a parte dos números. Mas essa parte, ok, voltar à tona. Mas aquela última parte do paradoxo, essa é que eu fiquei a matutar. Aquela parte que está sem resposta. Como é que a empregada volta, não é? Volta. Volta do infinito. Dá uma série, dá um livro, dá um romance, dá aquilo que quiserem. A questão do infinito, nunca tinha visto aquele documentário, mas não é a primeira vez que todas aquelas ideias para mim não eram estranhas. Então deu-me tempo para estar aqui a fazer o tipo de jogo. Perceber as limitações de cada área. A matemática é limitada. Quando estavam a dividir, não havia problema para a matemática dividir até o infinito. Mas depois o físico, calma lá, isto não é um contínuo, mas há um limite a partir do qual. Não. Perceber as limitações de cada ferramenta é muito importante. Tu podes dominar uma área como a matemática, mas se fores cego para aquela área, tu vais correr riscos, criar equívocos, vais trazer equívocos para a tua folha, ou para o teu quadro, ou para o teu suporte, onde depositas os teus pensamentos. Mas agora, se além da matemática tiveres a física, e além da física tiveres também a poesia, e além da poesia tiveres também a religião, todas estas esferas acrescentam alguma coisa. Foi mais a questão do infinito como um objeto inabarcável. Faças o que fizeres, não consegues capturar. Esta ideia para mim Mas ao mesmo tempo, é todas essas fascinante. diferentes áreas o tentam fazer de uma perspectiva completamente diferente. Mas depois também há outro problema, que é o problema de como é que consegues que essas diferentes áreas se percebam umas às outras, porque depois partem todas de um pressuposto que é muito enviesado na visão. Acho que já disse demasiadas vezes esta palavra hoje, Enviesado. tenho que parar. Mas vem muito da sua área em si. E a investigação, isso é muito claro, porque nos últimos anos tem vindo mais até por um bocado de imposição do financiamento, tem havido muito dinheiro para projetos interdisciplinares, que unem várias áreas de investigação, que têm investigadores de várias áreas e que o projeto é comum. Só que depois aplicar esses projetos é muito difícil, porque essas pessoas não têm a mesma linguagem para conseguirem compreender e aplicar algo que tem que ser muito prático e que muitas vezes eu trabalhei num projeto desses e perdia-se imenso só em tradução do que é que cada uma das áreas queria dizer quando estava a falar sobre a mesma coisa Mas, e não eram áreas sequer assim tão distintas. aí entramos noutra esfera que para mim é das coisas que eu retiro mais humor. A questão da burocracia, para mim, é a coisa mais engraçada. O papel da burocracia é tornar as coisas irresolúveis. No limite, aquilo que aparentemente era solucionável deixa de o ser. Há um livro que eu li este ano, Trabalhos de Merda, das edições 70. Eu não sei se ele é antropólogo. Muito focado nestas questões de transformar um trabalho em algo sem sentido. Eu acho que a nível de stand-up ainda ninguém se debruçou sobre esta questão da burocracia. Na literatura Kafka, para já a burocracia de hoje já não é aquela de Kafka. É outra coisa. Um dos livros do Zizek, salvo erro, era no Chile, em que alguém precisava de uma certidão qualquer, em como estava vivo, uma coisa qualquer assim desse género, e não lhe entregaram porque eu precisava de outro papel, mas estou aqui vivo à sua frente, mas isso não me chega. Este tipo de coisas que parece quase um sketch. Tens de provar a tua existência por escrito a alguém que está à tua frente. O que conta no final é um papel. É um papel que depois de ser entregue, às tantas ninguém vai ler. Logo no início cita... já não sei qual é o livro do Dostoiévski. Quando ele fala o que é que custa mais ao homem, o que é que mais rapidamente leva o homem ao suicídio? É trabalhos sem sentido. Não é campos de extermínio. Querem matar um homem é fazê-lo repetir a mesma tarefa vezes sem conta. Um balde de água, enchê-lo, despejá-lo. Dias assim ele vai matar-se. O nosso mundo, quer queiramos, quer não, está-se a tornar isto. Enquanto fazedor de piadas, isto é engraçado. Sim. Mais uma vez, recorrendo ao filósofo, em que diz que tudo que é mecânico é engraçado, estamos a caminhar todos para aí. E, eu acho sempre engraçado este lado. Os tempos modernos do Chaplin, versão tecnológica. Sim. O mundo do Chaplin não é o nosso. Não é. Mas o Chaplin, queria terminar com a tua experiência em palco. O filme do Grande Ditador é simbólico a vários níveis, porque até então ele está calado.
Quando ele fala no filme é a primeira vez que ele fala. Só isto dava uma tese de doutoramento. A partir do momento que ele fala, há repercussões. Ele caiu, desapareceu, começou a ser chamado, com razão ou sem razão, de várias coisas. Teve que sair do país. Ou seja, o comediante é bom, ou o artista, por extensão, é bom até estar calado. A partir do momento que fala, o mundo reage de uma forma assustadoramente cruel. E ele é o maior exemplo. Ele era a figura mais querida. Provavelmente nunca houve nenhum como ele, nem haverá, em termos de fama. Ele se ia à rua, era uma espécie de papa. Se vires fragmentos de vídeo antigo, acho que nunca vi imagens com ruas que estão apinhadas de gente. Ele a passar num carro. Já não vai existir ninguém como ele a esse nível. Era provavelmente a figura mais conhecida no seu tempo. Não havia ninguém acima dele em termos de popularidade. A partir do momento que fala no filme, querido por toda a gente, fala no filme, uns gostam, apreciam e outros começam a testá-lo, começam a arranjar formas de tentar, seja com relacionamentos, seja com razão ou não, chamá-lo comunista e depois chamá-lo o contrário de comunista. Basicamente foi um protótipo Twitter. Atacá-lo de todas as formas e feitios. Eu acho que isto é simbólico. A partir do momento que o humorista fala, é um alvo a bater. No caso dele, não há nada para trás. Exatamente no momento em que ele começou a falar. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu, por acaso, não sou muito fã do Chaplin. Gosto mais do Buster Keaton. Sou mais... Conheço melhor os filmes do Chaplin. Do Buster Keaton nunca vi muito, mas tenho de ir ver. Para já, nem tem condição física para fazer as maluquices do Buster Keaton. Atualmente, quem é que poderíamos dizer que... Da parte física... Quem é que são os descendentes? É claro que não há filmes mudos. Se disséssemos quais são os descendentes do Chaplin e do Buster Keaton, Não sei se há. não vale dizer são todos. Também podes. Há uma cena que eu Não, descobri. porque essa questão da imagem perdeu um pouco o valor exatamente da mesma forma que tinha nessa altura. O impacto visual já não é necessário da mesma forma que era naquela altura. Não estão mesmo assim a ver ninguém recente que tenha esse humor físico que possa ser comparável. O Buster Keaton, além disso, há vários lugares comuns que se usam hoje no cinema. Foi ele o criador. Ele fazia aquilo... Agora vou usar um exemplo. Olha, é o exemplo que eu tenho. Aquilo que o Jackie Chan faz, ou fazia até há uns tempos, que todos os números perigosos eram feitos sem duplos. E ele fazia sem duplos. Por exemplo, uma casa cai e ele está mesmo no sítio onde está a janela. Aquilo foi feito sem duplo. Sim, Há sim. ali alguma matemática e alguma maluquice para fazer aquilo. Cair do telhado e coisas desse género. Atualmente não via ninguém a fazer aquilo. É assim, com proteção sim, mas com aquele nível de loucura, não. Até porque se chegasse àquele nível de popularidade, nem os agentes queriam, não é? Não vou perder uma pessoa tão Sim. valiosa. Uma cena que eu descobri, acho que foi no ano passado, um documentário, acho que é uma série documental de comédia, salvo erro, sobre a origem da comédia, de CNN, se a memória não me falha, e há lá uma parte, eu por acaso nunca tinha feito esta associação, quando chegou a parte, o cinema mudo inicialmente inspirou-se muito nos desenhos animados, porque era a única referência que eles tinham. Os Looney Tunes, inicialmente, o Charlie Chaplin e o Buster Keaton eram muito cartunescos na forma de se movimentar. Era a única... Os pais deles eram bonecos. Basicamente não havia mais nada para trás. Faz sentido, nunca tinha pensado nisso. E agora falando da tua experiência, esquecendo a observadora profissional, a antropóloga, como é que foi subir a palco da primeira vez? Primeira vez, queres da primeira vez em específico? Sim, E correu depois bem. podes dizer as outras todas. Assim, o arco. Sabes o que é que aconteceu? Aquela primeira história de todas que eu contei, do porquê de ter chegado a esta investigação, o meu primeiro texto foi sobre isso. Fui falar sobre isso, porque como foi no contexto da gala do curso, e foi um grupo muito porreiro, pessoal que muitos tinham interesse em continuar, e houve alguma ligação muito forte, e quando eu pensei no que é que eu tinha para escrever em formato de stand-up comedy, a única coisa que eu queria era explicar-lhes a eles, de quem eu já me sentia próxima, o porquê de eu ter chegado ali, a querer perceber isto. Então eu fiz um texto sobre isso. Outra parte que já não era sobre isso, mas pronto, o primeiro era. E sim, correu bem, só que para aí da segunda vez, na terceira vez que eu fiz, estava a sair do teatro
E a primeira coisa que eu ouvi foi alguém dizer: aquela Joana é muito agressiva. E depois não fiz mais esse texto, e isso, olha, relaciona-se com o que ficou a meio há bocado, quando depois começámos a falar desta questão mais que era o que eu ia dizer, da questão da fragilidade, e que te ia perguntar se nunca tinhas apercebido que às vezes há algumas piadas que os comediantes fazem que eu quase que fico com vontade de no final ir lá dar um abracinho e perguntar se estás bem, porque às vezes há ali uma vulnerabilidade qualquer, que por mais piada que é algo da pessoa que tu percebes que está em palco e que se calhar deveria ser resolvido noutro espaço, não é que não tenha lugar em palco, mas que convém estar resolvido antes, porque pode ser algo que causa sofrimento à pessoa. E eu percebi, tipo, nessa questão, eu falo um bocado por essa experiência, porque eu ter ouvido essa questão do ser agressivo custou-me, porque como era uma história da minha família, tipo, o ser agressivo não era o texto de ser agressivo, não era tipo, não ser legítimo falar daquilo em palco. Eu senti como essa experiência que tu tens familiar não é legítima, tipo, o ataque ser mais profundo por ser mais pessoal. Não sei porque é que vim para aqui. Mas pronto, não estava a contar. Toquei assim ao de leve naquilo que estavas a dizer na conversa que há de sair esta semana. Naquele lugar comum, certamente já ouviste, e não sei se a tua tese há de fazer uma espécie de nota de rodapé neste assunto. O comediante, no palco ou fora dele, dizer que a stand-up é uma espécie de terapia. Sim. A ideia não me parece mal, mas depois começas a ver todos os comediantes, pelo menos aqueles com sucesso, além de fazerem stand-up, também vão à terapia. Ir a palco falhou enquanto terapia. Não Não, resolve. eu acho que é perigoso se for considerado mesmo como terapia sem nada. Se houver algum problema que essa pessoa tenha, eu acho que não é no palco que deve ser resolvido. Acho que tem lugar em palco e até é bom que esteja em palco pela questão da identificação que falámos também um pouco sobre isso. Eu acho que é bom certas coisas serem expressas em público. Acho que isso é saudável. Por exemplo, essa história. Depois também acontece o oposto, de eu falar, é quase sempre que acontece que eu falo desta história, há alguém que, em troca, partilha algo que é extremamente pessoal e desconfortável e que muitas vezes envolve também a morte de crianças, que é um tema bastante tabu ainda, e que se calhar, e coisas que eu já percebi várias vezes, que essas pessoas nunca falaram com pessoas que são muito mais próximas delas do que eu, porque existe uma necessidade que as pessoas sentem de, por um lado, dar algo em troca e por outro de sentirem uma abertura de isto é algo que eu também tenho em mim, não sabia que era legítimo expressar e isso é bom, tipo, reduz a distância. Não quero ir por aqui, há de sair numa conversa, também aliada à terapia. Esta já posso falar, foi com o Afonso Fortunato. Se o problema reside em palco, eu acho que é mais abrangente, eu acho que toca em todas as esferas do humor e da comédia. Aquilo que está à volta da terapia, a pessoa enquanto ser que está deitado ou sentado a falar dos seus problemas, mesmo até na ficção, nos últimos tempos, não se tem tornado um lugar comum. Do ponto de vista artístico, não se pode tornar aqui mais uma fórmula. Todas as séries hoje, obrigatoriamente, têm de ter um terapeuta. Não há forma de não haver um terapeuta. Ou é personagem principal, ou secundário, ou é só um episódio, mas tem de haver um terapeuta. Na stand-up também começa a notar que há aqui uma forma, há sempre uma forma de pôr a terapia em jogo. Seja diretamente, seja relacionado com outra coisa. Não achas que isto pode engessar aqui o processo criativo? Sendo cínico, é uma forma fácil das pessoas se identificarem contigo. Vamos supor que é tudo verdadeiro, estás a ser frágil. Mas do ponto de vista artístico, sou português, não sou um público ideal. Já disseste, quando começa a ver demasiadas pessoas, e aqui pessoas em palco, mas séries de comédia, até séries de animação, de comédia, quando a terapia começa a ser tão recorrente que às tantas, mais uma vez cinicamente, é só um pretexto para falar novamente do eu. Estou a ser cínico ao máximo, desculpa. Demos uma volta muito grande para quê? Tentar descobrir uma forma de falarmos ainda mais de nós próprios. Da forma dita normal, já não dá. Mas agora arranjamos aqui um artifício que é a terapia. Então, voltamos a falar outra vez de nós próprios. E o resto, e o mundo, fechámos-nos outra vez, aqui num casulo
de fragilidade, pode ser real ou fingida. Estou a ser demasiado cínico. Eu acho que é difícil ver a fragilidade do mundo quando nós próprios estamos num estado de fragilidade total. Por isso é bom que tenhamos um mínimo de sanidade mental para sermos capazes de observar o que se passa à nossa volta com alguma empatia e com alguma... Os nossos problemas, quando são nossos, podem ser muito pequenos, mas tornam-se a totalidade da nossa existência, torna-se aquilo que é mais presente porque é o que nós estamos a sentir. E conseguirmos sair de nós, convém que esses problemas estejam resolvidos para depois ajudarmos a resolver os dos outros e olhar para os outros. Porque senão, se calhar, depois também acabamos por fazê-lo pelo motivo errado. Não estamos à procura que a outra pessoa esteja bem. Estamos à procura de nós ficar bem pela outra pessoa. Ou seja, é delegar, não sei. Sim. Não sou psicóloga, portanto, Sim. convido alguém dessa área. Estamos a ir para fora de pé. Nessa questão, nada contra, longe de mim, a querer fundar aqui uma contra-argumentação contra a psicologia vigente. Nada disso. A minha única preocupação é a nível de comédia. Um lugar comum. Isso é que me preocupa. É mais uma forma de fazer a mesma coisa. Mais uma vez, cinicamente. Para terminar, quem é que estás a gostar de ver? Se calhar não vais querer responder a isto, não é? Não, eu já estava à espera que perguntasses. Então eu pensei numa, sempre a sugestão, eu pensei numa pessoa que eu acho que ainda não tiveste e que acho que já não tem feito, mas que fazia muito no início e que eu tenho uma relação de... Foi a primeira vez que eu vi stand-up ao vivo. Essa pessoa estava lá e eu só me lembro dele porque ele é da mesma terra que eu e eu sabia que o conhecia de algum lado e depois, olha, é daí, que é o Joel Rodrigues, não sei se sabes quem é. Mandas-me depois o link. Ele fazia muito no início e agora continua a fazer algumas coisas de comédia, tem uma cena que é o Insert Coin. Estou a ver quem é, sei quem é, sei. Sei. Ele é do Fundão, eu também sou do... E a primeira vez que eu vi stand-up ao vivo foi completamente aleatório, foi para aí 2013, 2014, uma amiga minha morava perto do Cinema City de Alvalade, nós íamos lá muitas vezes beber café, eles faziam lá na altura e calhou estarmos lá num dia em que havia stand-up. E eu só me lembro dele, eu sei que estava muita gente, só me lembro dele exatamente por isso. Ele entrou e eu, devia-se aquela pessoa de algum lado, não estou a ver de onde. Ele subiu ao palco, primeira piada sobre Unhais da Serra e eu, é do Fundão. É por isso que eu conheço. É engraçado porque vai dar uma perspectiva diferente, não é? De outra posição. Coisas que tens visto naqueles catálogos da Netflix e coisas do género. Mas de comédia, especificamente? Sim. Ou então algo que extravases a comédia, algo que tenho que dizer isto porque isto é mesmo muito bom. Lá está, como eu não tenho tido muito tempo para ver coisas e já tenho alguma pouca paciência para começar a ver coisas que depois não vou gostar, eu tenho estado a voltar a coisas que já tinha visto antes. Então vi agora o A Good Place, porque ainda não tinha visto a última temporada, que já tinha sido. Eu só vi esse pai que o ano passado, salvo erro. Sim, voltei ao início e agora estou a pensar voltar a ver The Wire. É neste estado. Ainda não vi. Então tens de ver. Mas assim, de comédia internacional não tenho visto assim muita coisa. Estou a ver Tough Crowd também agora, que é um clássico que eu ainda não tinha visto. Queres dizer mais alguma coisa? Achas que ficou alguma coisa por dizer? Coisa por dizer. Sim, não é essa. Pronto. Eu percebi que foi estúpido assim que acabei de pronunciar a palavra. Esqueci uma pessoa que está aqui à minha frente, uma pessoa que mede muito bem as palavras, faz parte do seu ofício. Espero que tenhas gostado da conversa. Gostei muito. Obrigada, Roberto.